Olá, amigos do EmpireCast, como é que vocês estão? Nós estamos aqui muito felizes porque nós vamos começar mais um programa. O programa de hoje vai ser um programa sensacional. Temos um convidado incrível, mas antes eu gostaria de agradecer a By9 por todo o apoio que eles nos dão. Estamos aqui nos estúdios deles e eles nos oportunizaram também que a minha filha Samara pudesse gravar o primeiro single dela. Ela disse: pai, eu quero ser artista. Então, olha aí, a gente veio aqui. O Wendel, que está aqui hoje cuidando do som, foi um craque, fez um trabalho magnífico e o trabalho ficou bonito. Dia 3 agora, de novembro, em todas as plataformas digitais vai sair o single dela. Então, por favor, compartilhe. Qual o nome dela? Samara Ellen. Olha. Rapaz. Botar no crédito. Tem numerologia no nome, não? Porque artista coloca, não tem não? É talentosa, eu vi um pedacinho. É o seguinte, a mãe queria Samara e o pai Ellen. Eu acho que foi um negócio assim. Muito criativo. Então, assim, gente, mas olha, nós estamos muito felizes por esse encontro aqui. A gente fica ansioso para fazer um podcast. Por quê? Porque o podcast é uma oportunidade de conversarmos sobre aquilo que é a nossa paixão. E a nossa paixão é falar do mercado imobiliário. E a gente está aqui muito alegre por isso. Cleiton, dê sua saudação e já fale como que as pessoas podem compartilhar. E depois, Diego, quero que você apresente com toda a deferência o nosso convidado, porque ele realmente merece. Vai ser fácil, vai ser fácil. Gente, através de todos os canais de streaming, você consegue localizar o EmpireCast. Você escreve lá, EmpireCast, Mercado Imobiliário, e vai aparecer aquela logomarca ali. Você pode entrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então nós estamos em todas as plataformas para você poder conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Eu diria que seguir ao nosso podcast e você presentear um amigo seria uma grande ação que você faria. Por quê? Porque você vai ajudar a pessoa a traçar o seu caminho de maneira correta em busca do seu investimento perfeito. Vamos lá. Isso aí. Pô, que alegria, viu? Esse é o privilégio de gravar um programa, de confraternizar, porque você pode projetar pessoas que você admira. A gente aqui tem por missão falar sobre o ecossistema de negócios imobiliários, promover o mercado imobiliário para consumidores finais, para profissionais que estão atuando, mas essencialmente para dar luz, para dar voz a pessoas que admiramos. E eu, recentemente, passei a conviver com o Alexandre e eu gostaria que muito mais pessoas conhecessem essa trajetória, uma trajetória exitosa, né? Aliás, é o nome da empresa que ele é o proprietário e que tem gerido ao longo dos anos. Recentemente fez 30 anos aí de história. 32 anos de história. E é uma trajetória de vida muito bonita, porque é o que eu acredito no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado de propósitos. E o êxito é bonito porque pressupõe uma jornada. E aí pressupõe um propósito. Então, eu tenho a honra de ter conhecido o Alexandre, ele me encantou com poucas palavras, numa reunião na manhã, eu falei, é isso que eu acredito, é isso que eu quero para o mercado. Então, eu quero que você, que está aí, partilhe com outras pessoas essa história bonita dentro do mercado imobiliário, porque é o propósito da vida dele que impactou no propósito de um sem número de clientes da Êxito e do próprio Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco e espero que mais pessoas tenham o mesmo encantamento que eu tive quando você me falou da sua história. Legal. Gente, bom, obrigado, EmpireCast, pelo convite, obrigado a vocês, obrigado a By9 aí que está nos recebendo e nos dando esse canal de comunicação com todos os nossos ouvintes, assinantes, enfim, não sei ainda. Telespectadores. Omnichannel, né? Então, e principalmente a quem nos escuta, né? Que está aí nos prestigiando, nos dando a honra de dedicar um pouco para nos ouvir, né? E a gente quer agregar a ele esse momento. Mas, gente, muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui. É legal, sabe, Alexandre, porque algumas pessoas já têm conversado comigo assim, olha, assisti o programa de vocês, foi muito bom, a troca, eu aprendi muito. E assim, a gente fala, rapaz, foi uma coisa assim que surgiu tão despretensiosa, mas ao mesmo tempo com propósito, né? É despretensioso, mas tem propósito. Porque a gente quer... Tem convidados que falam, mas qual que é a pauta? Não, a pauta, se a gente combinar... Tem pauta? Se a gente combinar... Pô, ninguém me avisou que tinha pauta. Não vai prestar. Se combinar, não vai dar certo. Então, assim, mas o objetivo é
Quem é o Alexandre? Qual é a trajetória dele? E a partir daí a gente entra num mundo de descobertas que torna cada programa ímpar. E assim, né? É o que eu acredito. Esse é um mercado que tem mais a ver com carne e osso do que tijolo e cimento. Então a gente tem que saber de pessoas. Isso. Cada pessoa tem sua história. E aí aquela pergunta inicial, como esse mercado surgiu na sua vida? Como é que o Alexandre se tornou uma pessoa do mercado imobiliário? Pois é, olha só, o mercado imobiliário para mim ele foi uma descoberta de uma coisa que eu já circundava, porque eu no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, trabalhei numa prefeitura no interior, trabalhei na área imobiliária, na área fiscal, do IPTU, né, essa coisa toda, e eu não sabia como é que calculava o IPTU, descobri como é que fazia o cálculo, então essa coisa toda foi chegando, e depois me tornei escrevente. Aí depois eu trabalhei na Combral aqui em Brasília, fui gerente comercial em Roraima, em Boa Vista, lá com o Enios. A Combral é do grupo, a Lorde também é da Combral, né? Exatamente. Sim, Lorde Perfumaria. Muniz, Paulo Muniz, Muniz. Marquinhos hoje, que é o filho sim. do Enios, tá? Grande amigos, tá? Uma empresa extremamente séria, extremamente exitosa, no sentido de seríssima, tradicional. Sim. Mas cumpriu sempre a palavra, enfim, eu sou muito grato à família Combral. E assim, como nós somos apaixonados por Brasília, né? Como que um gaúcho sai daquelas lindas terras e acha essa capital federal? Rapaz, mais bonito que as lindas terras gaúchas é o Brasil, cara. Que seria do Rio Grande do Sul se não fosse Brasil? Tá? Eu costumo dizer que eu me descobri. Eu fui militar no Rio de Janeiro, morei em Roraima, enfim, eu sempre fui um caixeiro viajante nessa história, porque, cara, eu sempre fui solto, entendeu? E acabei caindo aqui, eu tenho tios aqui, cheguei em Brasília e fui morar com meus tios, e aí entrei para o mercado imobiliário despretensiosamente, né? Voltando à pergunta, eu estava aqui, indo a caminho do Parque Shopping, eu lembro a situação, foi ali na Candangolândia ali, né? Candangolândia, ali naquela passagem, descendo do Parque Weber. Ali meu primo, por que você não vai ser corretor? Eu falei, rapaz... Olha que luz. Esse negócio aí que você falou aí, cara. Entendeu? Então, assim, aí eu falei, olha, eu vou ser dos bons. Quando eu assumi, a minha trajetória sempre foi assim, muito de desafio, sabe? Eu morava em Tramandaí, que na época era zona de segurança, então quem morava em zona de segurança não tinha necessidade de ter alistamento militar, essa coisa. Eu falei, não, eu quero ser paraquedista militar. Não bastava ser normal, eu tinha que ir pro máximo. Né? Você tinha que pular do avião, eu tinha que ir pra uma tropa de elite. Então, e quando me colocaram, eu sempre fui movido a desafios. Entendi. Entendeu? E quando me deram esse desafio, assim, corretor, então eu vou ser um corretor de ponta. Éder, se você fosse analisar o Alexandre cliente, que tipo de cliente que ele era? Aquela sua linha lá, analítico, metódico? Eu acho que o Alexandre, metódico, diretivo... Ele é o quê? Mas anestésico. Eu acho que ele tá entre esses dois aí. Metódico e... É afetivo, não, penso que não, né? Porque ele eu acho que ele é diretivo. Com certeza. Eu cursei engenharia mecânica. Ele é diretivo. Ele é diretivo. Ele é diretivo. O Diego me perguntou, pô, Alexandre, por que você gosta tanto de processo? Porque, cara, tá no DNA, né? Então, né? Isso, aí você falou assim, não, eu vou ser dos melhores. Ok. Sim. Então isso te ajudou pra caramba, esse lance do processo, Sim, uma visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica. Isso vem do engenheiro. Isso vem do engenheiro, vem da questão do militar, questão da hierarquia, né? Também, então, assim, da resiliência. Estamos dizendo que sua carreira teve um processo, teve um planejamento. Eu seria ousado em dizer que eu tive um planejamento. Assim, se eu te dissesse que há 30 anos atrás eu estaria onde eu estou, tá? Sim. Até porque eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil na tua vida pessoal você traçar um horizonte tão longínquo. Mas assim, você faz cálculos para 5 anos, 3 anos e você vai subindo esses degraus, e muitas vezes o degrau é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, mas você vai subindo e galgando esses degraus. Então assim, fui construindo a minha carreira, eu entrei na Êxito, que na época chamava Nardelli Imóveis, lá na 409 Sul, entrei como corretor,
implantei a carteira de aluguel, apesar do dono da imobiliária não querer. Comprei um 386, um computador, do meu dinheiro como corretor. Assim, eu desafio a você que tem 20 anos dizer aí embaixo agora nos comentários o que é um 386. Pesquisa aí o que é esse 386. Na história da informática. Alexandre, você tem uma piada muito legal, né? Não, eu comecei na corretagem porque desde criança eu ficava na porta do cartório, sonhando com a chave. Uma chavinha, eu brincava com chavinha. A bem da verdade é que todos nós, até um determinado momento, a gente não tinha essa intencionalidade de carreira no mercado imobiliário. Todos nós, em alguma medida, acontecemos de nos tornarmos corretores. Sim. Agora, há alguns que aconteceram por uma questão do dinheiro apenas e outros que descobriram uma carreira. Por isso que ter testemunhos como o seu é muito importante. Porque é difícil pensar numa carreira nesse mercado, né? Assim, você não tem níveis, subníveis. Talvez no mercado primário você tenha o gerente, etc. Mas na imobiliária, mesmo que haja um gerente, ele é só um gestor ali. Porque há uma certa horizontalidade. Há casos em que o corretor, na ponta, fatura líquido mais do que o dono da imobiliária, dependendo da circunstância. Dependendo do mês, dependendo da negociação, sim. Não é o saudável, mas acontece. Então, é difícil pensar em carreira, mas eu defendo que existem carreiras, porque eu tenho conversado e tenho amigos, à semelhança do Alexandre, que performaram mais do que qualquer outro business a partir de uma carreira, porque ele tem intencionalidade no que faz. Agora, Diego, assim, pois não. Quando você decidiu comprar o 386, né, voltando lá ao computador, assim, porque geralmente você... Poucos imóveis, a gente já havia conversado anteriormente, você tinha 7 imóveis. Comecei com 8 imóveis. 8 imóveis. E aí você resolve comprar Não pagava o 386. De onde veio a ideia do 386 e por que o 386? Na verdade era o seguinte, o 386 era o computador que tinha na época. A gente era 386 ou era 386. Era o Apple da época. Era o Apple da época. Não, Apple era sonho, calma. Aí era coisa extraterrestre. No Brasil não tinha importação, né? Entendeu? Então... Eu digo, era o Apple da época. Não, mas eu acho que nessa época já tinha desenvolvimento... Tava começando o desenvolvimento. Não, foi mais pra frente, né? Na verdade, gente, isso antecede o Windows. Eu sei. Sim, isso antecede o Windows, era MS-DOS. Eu fiz DOS, básico, COBOL. Eu estudei isso na Sarmento. Eu fiz curso na Sarmento. Então, assim, eu fazia programação e tal, aquela coisa. Nada sofisticadíssimo, mas... Certo. Mas, assim, por que eu comprei? Primeiro que eu queria começar já com algo que houvesse um processo de produção. E o sistema, quando você compra um sistema, ele já te dá... Mesma coisa no Word. Você quer escrever, você vai obedecer o que o sistema está te entregando. Sim. Sim. Hoje os sistemas são multiplataforma, você já consegue fazer várias coisas. Mas naquela época era DOS, meu amigo, não tinha o que fazer. Então, mas te dava o quê? Um processo de produção, cadastramento proprietário, cadastramento do imóvel, controle de recebimento, controle de pagamento, tal. Então já tinha ali uma esteira de produção definida. Os relatórios saíram na matricial. Exatamente. A matricial é outra lenda, né? Agora, isso tudo pelo prazer de servir? Isso tudo por um horizonte. Prazer de servir, sim. Mas o prazer de servir, vamos dizer assim, talvez eu não tivesse a maturidade ainda de enxergar isso com aquela idade. Tá? Entendi. Ali era sobrevivência, não era prazer de servir. Entendeu? Entendi. Eu precisava ganhar dinheiro, eu estava no início da vida, eu tinha 20 e poucos anos. Tá? E aí, com aquilo, eu fui descobrindo, com esse contato com os clientes, com contato no conhecimento no mercado imobiliário, com os relacionamentos que eu desenvolvi no mercado imobiliário, eu fui descobrindo que o meu valor não era puramente o imóvel. O imóvel hoje é quase secundário. O servir está à frente do imóvel. Entendeu? E quando eu me descobri que eu sou um servidor de pessoas, eu me descobri um bom profissional, um profissional que tem uma importância na vida de alguém. Tá? Seja ela um inquilino. Eu tenho inquilinos meus
que já pediram o imóvel dele, ele não quis sair da imobiliária, nós tivemos que arranjar um imóvel dele, ele permaneceu dentro da imobiliária. Olha só. Não é só o proprietário, entendeu? Porque a gente esquece do inquilino como cliente. E lá na imobiliária a gente faz um trabalho, o Diego conhece, a gente faz um trabalho de tratar o inquilino como o próximo comprador. Olha aí. Entendi. Então a gente planta o próximo momento de consumo dele. Dentro do ciclo do cliente, ele é pensado como Nós temos uma figura que é um catavento em que ele faz o teu... Você tem lá, na construtora, você tem lá o funil do comprador. Certo. Quando ele termina a venda, o que ele faz agora? Morreu? Não. Não morre. Não morre. Ele só muda de ciclo. Isso. Ele vai para um outro funil e você começa a construir o outro funil, porque ele vai ser vendedor ou ele vai ser locador. E como é que é essa questão do catavento aí? Fala pra gente aí um pouquinho. Cara, catavento foi uma viagem. Acho que era uísque demais. Não sei o que rolou, velho. O Cleiton tem essa filosofia que muitas das grandes ideias tem que ter uma taça de vinho. Eu gosto. Pô, se você pensar que Santos Dumont criou aquele relógio Cartier, aquele Cartier, bicho, tomando absinto, né, velho? Então, pô, quem é a gente pra discutir com o cara, né, velho? Verdade. Mas eu acho que a gente pode até trocar um pouco a ideia. Pode colocar o óculos, mas pode tirar o óculos, que as grandes ideias nascem nos momentos informais, é isso? Eu acho que do momento da descontração. Desopilar, é quando você deixa florescer a essência humana, sabe? Eu não tô... Eu acredito muito que, assim, não acredito no acaso, não existe acaso, mas eu acredito na entrega. E quando você está muito focado numa coisa, você não se permite fazer outra coisa. E quando você está relaxado, você permite viajar. E aí é nessa hora que nasce. Mas antes do catavento... Eu vou dar uma espiritualizada aqui na conversa, me permita. Bacana. Eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu acho que é aquele momento de luz. Exatamente. É o momento de luz, sabe? Aquele momento que você conecta com o divino. E aquela que os coaches falam, insight. O famoso insight. Tem nomes novos, cara, maravilhosos. Mas é a luz divina. É a luz, mesmo. cara. É a luz que te deu. Pô, tô pensando aqui, juntei A com B. Entendeu? Ô, Éder, antes do catavento, eu quero fazer uma provocação aqui com o Alexandre. Foi o processo que te fez do colaborador ao sócio? Foi. Me conta mais ou menos isso, porque isso é importante. Que isso precede a definição do catavento. Porque se você que está aí numa imobiliária, de repente o dono da imobiliária cansa. Pode vender para você, pode fazer. Como é que você faz esse insight, né? Você precisa ter uma certa intencionalidade. Eu queria que você contasse essa inflexão. O dono da imobiliária, Ítalo Nardelli, tá? Ele tem a Êxito Prêmio hoje lá na Asa Sul. Eu sou extremamente grato porque ele me deu uma grande oportunidade. Eu fui convidado pelo irmão dele, que era sócio, entrei na imobiliária, mas ele me deu o espaço, me deu a confiança, me cedeu a confiança dele para que eu pudesse desenvolver. E o meu forte era o quê? Ele vende picolé para esquimó. Eu falo para ele que ele vende picolé para esquimó. O cara é foda, hein? O cara é foda, tá? Agora, sim, ele tem um perfil de cliente. O meu perfil de cliente é aquele sistêmico. Ele quer saber quantos metros tem. Se você chegar para ele, tem mais ou menos 120, você não vende para ele. Entendi. Ele tem 119,83 de área privativa. Metódico e diretivo. Cara, o meu cliente é desse tipo. Sou imobiliário, ao invés de êxito, precisa chamar exata. Mais ou menos. Entendeu? Então, assim, mas é um perfil meu. Eu tenho corretores meus que são ultra vendedores de maneira... alinhamento dos planetas, o passarinho que canta, cara, e vende, bicho. Normal, E vende, porque conecta com a pessoa. Então não é imóvel, cara. São sociáveis. Então não é imóvel, não é tijolo, é gente. Sim. Entendeu? Então qual é o processo? O processo foi importante porque, primeiro, eu recebi a generosidade de ter recebido a confiança para que eu pudesse desenvolver processo dentro da imobiliária. Então, meu sócio viajava, eu não era nem sócio ainda, eu era corretor, eu fazia as vendas, fazia cartório, fazia tudo, ele só chegava e fazia a prestação de contas e depositei na tua conta dia tal. Então era nesse nível de confiança. Nessa época você já trabalhava com garantido? Não, eu não trabalho com aluguel garantido. Nunca trabalhou? Nunca trabalhei. Por quê? Vou te explicar o porquê. É uma visão pessoal, nada contra quem tem uma visão diferente, tá? Entenda, por favor, tá? Eu sou, o Diego sabe bem disso, eu sou muito da educação do cliente. Nosso cliente ele não sabe consumir o produto imobiliário. Produto imobiliário, nosso serviço, não é a construção.
não é o apartamento. O apartamento ele materializa. Agora, o que você faz no processo de venda, no processo de compra, ele não enxerga como serviço. Ele não vê valor nisso ainda. Então, hoje, a gente tenta entregar um processo de educação para o cliente. Você vai me consumir, você sabe me consumir? Porque a pergunta do cliente é duas. Você anuncia meu imóvel? Tudo bem, anuncio, mas eu não sou jornal. Jornal não, internet. Eu sou da época do jornal. E outra coisa, quanto é que você me cobra? Então ele te analisou por preço. Quando ele te analisou por preço, ele te analisou por baixo. Então, não é valor. Teve um cliente, inclusive, só para te complementar, para você seguir o seu raciocínio, nós estamos atendendo ele. Convenci ele para a gente ir ao apartamento dele fazer uma avaliação. E ao sair do café, onde nós marcamos uma conversa e agendar a visita ao apartamento, ele falou: quanto que você cobra? Eu falo: eu cobro 5%, mas antes de eu falar o porquê dos 5%, a gente conversa lá no seu apartamento. Todo mundo trabalha com 3%. Eu falei: mas nós trabalhamos com 5%, lá no apartamento a gente conversa. E lá no apartamento ali, eu e a Cleusa, que é uma pessoa que está na nossa equipe, fomos conversar. E ele falou: eu não sabia, na verdade, Cleiton, eu estava desconfiado que vocês não gostariam de pegar o nosso imóvel. Eu acho vocês muito chique, muito sofisticado. E eu achei interessante aquela conversa. Eu falei assim: eu vou deixar o imóvel com vocês porque eu sinto confiança em vocês. Vocês estão colocando o meu imóvel num outro nível. Então talvez eu consegui entender que ele não olhou o preço depois da conversa, ele olhou o valor do serviço. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer falar. É exatamente isso. É exatamente isso, um pouquinho diferente. Porque é o seguinte, o preço, ele te compara A com B. Confiança é intangível. Segurança é intangível. É pessoal e intransferível. Entendeu? Saquei. Então é o seguinte, quando eu te acolho, quando você acolhe um cliente, você se preocupa com as inseguranças dele, com a falta de conhecimento dele, ele começa a descolar do preço e começa a entender valor. Ao ponto de eu fazer venda, é o seguinte: chegar um cliente e falar: não, nossa comissão aqui foi tanto, 5%, sei eu quanto é que foi na época, assim, eu pagaria o dobro. Você acredita que os BOs do mercado imobiliário estão diretamente relacionados a essas pessoas que estão mais de olho em preço do que em valor? Sim. Com certeza. A grande verdade é o seguinte: nós temos uma esteira, e eu e o Diego vemos conversando muito sobre isso, é que na realidade é o seguinte: a nossa profissão, a régua de entrada é muito baixa. Sim. O Diego sempre fala isso aqui. A régua de entrada é muito baixa. Não é democrática. Na minha visão, ela é baixa, para não dizer outra coisa. Sim. Já passou o momento. A profissão de corretor de imóveis lá, era o Prieto, né? Arnaldo Prieto. Foi isso? Sim, o ministro. O ministro Arnaldo Prieto, quando fez lá. Quando regulamentou. Quando regulamentou a lei, ele deu um pontapé inicial. De lá para cá nós estamos com 40 anos? 61 anos. 61 anos. Você já percebeu a curva tecnológica, a evolução social, a evolução do profissional? Eu sou de uma época que o corretor andava com uma agendinha embaixo, cheia de papel, que parecia mais um fardo de papel e não... Cheio de recibo dentro. Cheio de recibo dentro, aquela coisa, entendeu? Com um terninho mal cortado, mal vestido, entendeu? Sapato sujo. E, cara, essa era a visão de coisa. Cara do trambiqueiro, né? Vamos olhar hoje aqui, não que tenha alguém bonito aqui, mas hoje é o seguinte: o nível de especialização hoje é muito superior. O nível de informação do cliente é muito superior. Na realidade, teu cliente precisa de informação? Ele já tem ele detém grande parte da informação. Penso que não. A gente conversou sobre isso no podcast. Ele detém grande parte da informação. O que ele não detém? A operação, a experiência, a conexão. Ele pega informações soltas, mas ele não consegue uni-las. Isso é o profissional. Hoje você vai no Google, quando você sente alguma coisa, você consegue consulta o Dr. Google. Só que você não consegue juntar A com B. Sim. E Alexandre, só... Simples assim. Quando eu olho para isso, e a gente já conversou bastante sobre,
fazia sentido o perfil do profissional. Antigamente o corretor era o cupido dos negócios. Era. Linkou um com o outro, deu match e tudo certo. Porque existia uma certa escassez da informação. Ou seja, o escrevente sabia como que era o processo cartorial, o bancário tinha como que era a liquidação de pagamento, não existia essa democratização de informação. Hoje, o corretor exige-se muito mais a curadoria da informação do que a informação em si. Porque a informação está dada. Agora, como eu vou interpretá-la? Como eu vou construir a partir disso? Eu acho que você falou a palavra certa, a curadoria da informação. E é exatamente o que o Alexandre faz muito bem. O Alexandre, ele investe, e eu acho que todo grande imobiliarista ou pessoa que tem intenção de servir no mercado imobiliário, ele tem que fazer o que ele faz. Tem que ser um pedagogo da operação imobiliária. Porque é fácil eu identificar valor num produto tangível. Bom, essa caneca cabe tanto de água. Bom, se eu dobrar, ela cabe o dobro de água, então eu consigo materializar o quanto ela entrega. Essa vale mais porque ela comporta o dobro de água. Agora, num serviço imobiliário, você precisa mostrar para o cliente, olha, eu te protegi aqui, eu fiz isso, eu agreguei riqueza para você nisso, eu trouxe isso. Porque se eu falar, não, eu anuncio no portal, todo mundo anuncia. Eu tenho fotos profissionais, todo mundo tem fotos profissionais, ou enfim, não é isso que faz vender. Agora, eu te entrego segurança por isso. Você falou do aluguel garantido. Não é o aluguel garantido que dá a segurança do negócio jurídico. Você pode garantir o pagamento, mas você não garante a qualidade do inquilino, você não garante a entrega, a retomada, uma série de outras coisas. A pergunta dessa do aluguel garantido é o seguinte, beleza, olha, eu garanto o aluguel. Agora quem é que me garante? Você não sabe meu caixa? Aí seu negócio não para em pé. Você não sabe meu caixa. É uma pirâmide. Você tá trocando de problema. Em vez de você brigar com o cliente, você vai brigar com a imobiliária. Simples assim. Você não sabe meu fluxo de caixa. Ah, mas você é uma empresa instituída. Quantas empresas instituídas você já viu quebrar? Sim. É interessante isso. Garantir o aluguel de um galpão de 60 mil reais mês é complicado. Né? Exatamente. Você sabe se eu tenho suporte financeiro para aguentar uma inadimplência? É isso aí. E assim, é interessante que a gente tem muitas pontas aí abertas conversando, e uma delas que você colocou aí, que eu fiquei muito pensativo aqui, é que hoje o corretor de imóveis, ele está achando que ele é o protagonista da operação. E ele não é. Né? E assim, uma das principais coisas que eu acho que ele tem que exercitar é o ouvir. O cliente, ele clama por ser ouvido, para falar os anseios, aquilo que ele está precisando, porque ele já foi lá no site, ele já olhou o imóvel, ele já viu as fotos, ele já viu tudo, ele entende, né? Agora, por exemplo, mais cedo estava conversando estava em um atendimento, onde ele falou, olha, eu conheço mais da empresa de vocês do que vocês mesmos, conheço todas as plantas de vocês, agora eu tenho algumas perguntas. O que vocês pensaram quando fizeram esse projeto? O que vocês pensaram quando fizeram esse? O que vocês pensaram quando fizeram aquele? Perguntas difíceis. Eu falei, olha, esse aqui é um produto pós-pandemia. Então, a área de serviço está deslocado da cozinha porque essa pessoa ela teria necessidade, a partir da pandemia, de se higienizar antes de entrar dentro de casa. Então, ele tem esse pensamento. Esse daqui foi pensado para casais jovens que não têm aquela vida tão ligada à área de serviço, a dependências e não sei o quê. Então, se você consegue ter equipamentos onde todos estão conectados, um perto do outro, para ele é ótimo, porque ele não tem tempo, não tem saco e ele não curte aquilo ali. Então, assim, aí a gente começa a explicar, mas basicamente é ouvir. E a gente hoje tem escutado muito pouco porque a gente está muito ávido por falar, por mostrar. Olha o quanto eu conheço, olha o quanto eu sei, olha o quanto eu sou bom, olha o meu vídeo aqui. E ele se expõe, né? E o cliente está assim, mas e eu? E eu? Onde é que eu fico nessa minha... Eu sou suspeito de falar, cara. Eu sou muito chato com isso. Desculpa, mas eu sou chato, velho. Então, a realidade é o seguinte, o corretor, ele tá apaixonado, tá um complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo, né?
de Édipo absurdo. Então ele está muito mais preocupado com a imagem dele no Instagram do que entregar um bom atendimento, se dedicar a um atendimento, ou até mesmo coisas básicas. Aprender a ler uma certidão de ônus, entender a necessidade de uma certidão. Então, assim, é importante, porque ler um memorial descritivo, ele vai lá, faz... Ele não lê. Como é que é o nome daquele rapaz, aquele moreno que faz, acho que é francês, sim. que ele não fala nada? Como é que é? Sim. Corretor virou aquilo. Cara, isso aí. para. Para com isso. Entendeu? O ator principal da imagem, quando você quer vender imagem, que seja o produto. Mas não é o produto. É a necessidade da pessoa que quer comprar o produto. Essa é o grande lance. Esse é o grande lance. Entendeu? Então, você tem que tratar o quê? Dá segurança para esse cara. Descubra o que eu quero e me mostre as coisas que combinam com isso. Né? Entendeu? E aí, quando você vai ver, na realidade a pessoa é muito boa de imagem, aquela coisa superficial, e quando você rompe aquela tensão superficial... Aí você espera que ele entregue um pouco mais e ele não tem entrega. Se ele não tiver uma estrutura que suporte, você vai encontrar um vazio. E aí, Éder, agora volta e cabe perfeitamente a noção do catavento que eu queria que o Alexandre externasse um pouco. Porque muitas vezes as operações de locação menosprezam o locatário, por exemplo. Ou abandona o cliente no final da jornada do funil, que é a compra. Ele diz, não, agora eu já cumpri minha missão. Casa muito bem com entender as pessoas e aí você criar uma rotina de negócio. Isso. Alexandre, fala um pouquinho sobre como você enxerga o CRM na geração de negócios aí. Bom, CRM não são só uma sopa de letrinhas, tá? O relationship, o relacionamento, né? Customer Relationship. Customer Relationship Management, tá? Então é gerenciamento de relacionamento com o cliente, tá? O que acontece? Isso parece palavras soltas e na realidade tem uma importância absurda e é o que faz uma carreira de um corretor, é o relacionamento. Na imobiliária, como tem um certo tempo de janela, né? Eu atendi o avô, atendi o pai e estou atendendo o neto. Isso é um privilégio. Cada vez que eu falo, arrepia, velho. Porque assim, sabe, você participar da vida da família, sabe, de entrega, de compromisso, do privilégio que a gente tem de entrar na privacidade da família e ser a pessoa de confiança para falar sobre o mercado imobiliário. Isso é um privilégio. Então, quando eu comecei a pensar nisso, a gente estava falando, né, um pouquinho antes aí da luz divina que nos faz, veio muito desse insight de como é que isso entrou. Eu tenho lá proprietários, né, que entraram como locadores ou entraram como compradores dentro daquele funil, e eu fui montando esses funis. E o ponto de interseção era o quê? O corretor. Concorda? Sim. Então eu tenho o inquilino entrando de um lado, do outro lado eu tenho o locador. Eu tenho o comprador de um lado e tenho do outro lado o vendedor. E quando esse comprador, ele encerra o funil dele, para que lado que ele vai? Ele morre? Ele deixa de existir? Ou ele cria uma nova necessidade em um momento novo de vida? Ele passa a ter uma nova necessidade, ele comprou um imóvel. Você concorda comigo? Ou ele vai morar naquele imóvel. Sim. E aí em um outro momento ele volta para esse funil como comprador de um imóvel maior, e aí ele passa a ser funil de vendedor. É o que eu falo, né? Você percebe? Conseguindo enxergar a figura? Há uma carência. Entendeu? Então você começa a construir a próxima necessidade. Cara, Steve Jobs era campeão nisso. Steve Jobs não vendeu telefone, ele vendeu iPhone. Sim, é isso aí. Ele reinventou a necessidade. Inclusive fala, né? Inclusive você fala com os outros dele, né? Exatamente, por coincidência você fala. E não necessariamente por telefone, você fala pelo WhatsApp, você fala pelo FaceTime. Virou outra coisa. Isso aqui não virou um hardware de comunicação. Isso aqui virou um canal de comunicação. O Elon Musk fala que o celular, todos os seres humanos já são androides. Porque o celular é parte do corpo humano, ele fala. Verdade. E é interessante que eu falo isso, como eu sou do mercado primário, né? Eu costumo falar com corretores em treinamento isso, das equipes e tal, que a gente treina e tudo mais.
Falei, olha, há uma carência no mercado de profissionais excelentes no pós-venda. Verdade. Há uma carência. É uma lacuna muito grande. É uma lacuna muito grande. Pô, e aí você perde e depois você reclama. Você acha que não é exatamente por isso que a sociedade não nos enxerga como valor? Talvez a gente tenha que fazer uma reflexão. Tipo, me usou, me usou, faturou e me largou. Ganhou minha grana e foi embora. Acabou a paixão. E aí tem Você entendeu? Então a gente não tem uma representação social suficiente para que nos sustente na vida das pessoas. Porque a gente saiu dela. A gente optou por sair. E aí eu te falo, Alexandre, que o primário talvez te dá mais oportunidades de relacionamento do que o outro. Por quê? Porque você tem um ciclo de 2, 3 anos de construção onde você pode intencionalmente fazer parte da vida desse cliente. Ao bater a primeira laje, né? Quando, olha, tô aqui na frente, tô vendo aqui o seu apartamento, agendando uma visita e tal, e buscando fazer parte ao longo do... deixa eu te falar um negócio. Você viu aí como que a Selic está baixando? Será que não está na hora de ir lá na empresa e dar uma antecipada nas parcelas? Porque eu acho que a empresa também está num momento que ela está sensível a ouvir uma boa proposta, e você consegue amortizar seu saldo devedor de forma consistente. Então, assim, mas aí vai se perdendo oportunidades de se conversar, né? Então eu tô percebendo aqui em ti isso, né? Às vezes chegar assim e falar, olha, amigo, eu acho que essa região aqui, tem mais regiões mais prósperas. Eu acho que está na hora da gente tirar esse ativo daqui e trazer para cá. E aí, se você construiu autoridade ao longo do tempo, é lógico que ele vai te ouvir. Sim. Mas se ficou 2, 3 anos sem conversar, na hora que você ligar, não vai nem lembrar. É interessante você falar isso, porque muitas vezes é o seguinte: muitas vezes você ganha um cliente derrubando o negócio. Verdade. É isso. Alexandre, eu tô pensando em vender. Não tá na hora de vender, não. Espera um pouquinho. Não vai vender por causa disso, disso e disso. Aí eu não tinha visto isso. É isso. Vou esperar um pouquinho. O que você fez com isso? Você perdeu dinheiro? Claro que não. Constantemente a profissão se vê diante de oportunidades de fazer aliança com o diabo. O que acontece? Teve uns meses atrás, eu fazendo uma análise documental para uma empresa que estava vindo para Brasília, e esse foi um processo bem longo, né? Mas foi interessante. Teve até o caso de um dos corretores que estavam vendendo imóvel. Eu não era o corretor nem da venda nem da compra. Foi um contratado dessa empresa. Eles me acharam na internet para fazer a análise do risco do negócio. Porque já tinha um comprador, já tinha o vendedor, e ele falou que era alguém fora desse ciclo aqui. Então ali eu conheci todo mundo. E em dado momento, um dos envolvidos me ligou e falou: antes da reunião, eu quero te encontrar em tal lugar para me te falar uma coisa. E o cara me falou: não toca nesse assunto para não gerar confusão e tal. E eu fiquei assim: por que eu não posso tocar nesse assunto? Mas eu sabia que era um assunto bem, vamos dizer assim, delicado para o negócio, né? Bem sensível. E no final do relatório não teve outro jeito, né? Eu estava envolvido. Eu envolvi no negócio um tabelião, envolvi no negócio um advogado, né? Eu me cerquei de pessoas competentes para poder fazer uma análise, porque era uma análise, de certa forma, de 5 milhões, o cara tá vindo de fora, e no final, eu lembro que o cara falou que ia sobrar para todo mundo e tal, né? Eu falei, entendi. E aí eu podia fazer aliança com o diabo, ou então me fazer, assim, mostrar para Deus que eu era um bom filho, né? E eu falei, não, no final, ficou surpreendido, ficou meio chateado, mas eu disse, olha, no relatório, não compra. É problema isso aqui. Isso aqui não vai dar certo para você. Vamos procurar outro negócio. E ele falou, quero muito. Eu falei, não adianta, você vai dar ruim. Aí eu mostrei, ponto a ponto, onde ia dar errado o negócio. Então, assim, aí que você falou, aquela coisa que você disse, né? Eu mostrei o valor do meu trabalho nessa análise minuciosa, em me preocupar em procurar pessoas que eram mais experientes que eu em tais áreas, em fazer um tabelião, analisar um monte de documento, né? E falar assim, ó, aqui tem um ponto difícil, aqui tem um ponto crítico. Não confiar somente na minha análise de corretor de imóvel. Então aí veio aquele reconhecimento. E deu certo em outro negócio, enfim. É aquele negócio, às vezes a gente derruba uma venda para ganhar uma outra.
Para ganhar um relacionamento, né? Porque mais do que a venda, você tem que ganhar o relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, a grande transformação nossa, tá? Ela se dá quando a gente transforma cliente em fã. É isso aí. Olha aí. Tá interessante você falou. Entendeu? É. Porque muito provavelmente você deixou de ter um cliente para ter um fã. E foi com uma negativa. Poderia ser com uma positiva. Sim. Poderia ser com uma positiva. Mas você deu algo para ele que ele não esperava. E foi olhando por ele e não pelo negócio. Você quebrou um paradigma ali que ele achava sobre corretores. Você desmontou uma imagem fria, calculista, baseada em uma coisa quantificável, dinheiro. Interessante isso, porque todo negócio tem princípio, meio e fim. Aí você deu um fim naquele negociação que não trouxe o recurso naquele momento. E você rompe. E você sabe com a quando é que você vai obviedade, ganhar né? dinheiro com ele? Não é no negócio que consequentemente você acabou fazendo em outra forma. Você vai ganhar dinheiro com ele quando ele te indicar. Exatamente. Sim. Porque você se transformou, você deixou de ser. Eu costumo dizer para os meus corretores da minha equipe da seguinte forma: quando um cliente teu pensar em imóvel, ele não tem que enxergar uma casinha, ele tem que enxergar o seu rosto. Aí você transformou. Você deixou de ser um corretor e passou a ser uma referência, né? E eu sempre digo o seguinte, É né? isso. A gente fala muito de network, o CRM é uma fonte para que você faça gestão de relacionamentos, mas o relacionamento ele não pode ser esse relacionamento interesseiro. O rapaz que me ajuda, o Francisco, pessoa maravilhosa, ele faz lá a manutenção da piscina lá em casa, né? E aí dá dia 15, aí ele, bom dia, seu Diego. Assim, aí um dia eu falei para ele, Francisco, se você me mandasse bom dia todos os dias, eu ia adorar receber o seu bom dia. Mas você só me manda bom dia no dia 15. Então é melhor você escrever assim, ó. Senhor Diego, hoje é o dia do vencimento do nosso compromisso. Você tem que depositar. Porque você está sendo sincero. Então, é a mesma coisa do corretor. Tem lá no CRM, o CRM acusa. Oxe, hoje é o aniversário do Alexandre. Ô, Alexandre, parabéns. Tem 1 ano que você não fala com o cara. Aí você vem todo fervoroso e espera que o cliente seja fervoroso porque você falou no aniversário É dele. isso aí. Só que ainda assim ele vai gostar. Ainda assim ele vai gostar. Obviamente, mas isso é muito tão básico. Isso não é relacionamento. Felicitar no aniversário é fazer o que todo mundo faz. É o óbvio. Isso não é relacionamento. Isso, deu óbvio Não, efeito. tudo nem bem. óbvio efeito. Mas ainda assim, ainda que se faça, há maneiras de se relacionar com o cliente. Por exemplo, você sabe que a pessoa valoriza a família e o casamento. E aí você marcou, por exemplo, a data de casamento deles. E você vai lá e manda um voucher de um restaurante e o cara gostou. Há clientes que valem esse seu investimento. Porque você foi além de saber um dado cadastral, que é a data de nascimento. Você descobriu o que é valor para o cliente. Por isso é que eu acredito na construção de network em ser interessante não interesseiro. Vou citar um cara aqui que é genial. Pronto, eu já sei, até imagino quem seja. Geraldo Vasconcelos. Pronto, é a melhor referência para isso. O Geraldo tá com 90. Avô do meu amigo Neto. 90 e mais, acho que 96 por aí. 90 por aí. Então, Geraldo, cara, eu lembro direitinho. A Guiar tá com 41, 42 anos. Aí eles estão 10 anos mais nova que eles. E eu lembro direitinho, eu menino, um gauchinho, andando ali no Hotel Nacional e via lá a Guiar de Vasconcelos, uma loja, a sala do seu Geraldo era em cima. Eu falei, cara, um dia eu quero ser isso. Olha aí. Que legal. Inspirador, né? Mas pela pessoa dele, pelo que ele construiu de legal. Pelo construir, como ele construiu. Exato. Principalmente como ele construiu. Ele era tecnológico numa época que não se falava em tecnologia. Espetacular. Ele tinha uma agenda que ele falava, cara, mandei para você há tanto tempo atrás, como é que tá o teu filho, o nome do teu filho, com a idade que ele tá, no colégio que ele estuda. Ele sabia todo o contexto do cliente. Então, o nível de envolvimento, o nível que ele permeava a vida do cliente era impressionante. Não é à toa que ele virou a referência que virou. E não era computador, gente. Eu não estou falando de tecnologia. Esquece isso, joga isso aqui no lixo. É tecnologia. A tecnologia maior. Aqui, ó. Exatamente. Então, assim, é a tua atitude, tá? Não adianta você querer... hoje em dia a gente fala muito em escalabilidade. A nossa profissão, pessoalmente, nós não somos escaláveis. Exato. Nós não somos escaláveis. Nosso negócio pode ser. Tá? E dentro do mercado imobiliário, dentro do corretor e
certo tamanho da imobiliária, tá? Haja visto, nós temos aí uma grande empresa de tecnologia que tentou escalar no aluguel, dizendo que ia destruir as imobiliárias e se tornou uma grande imobiliária tradicionalíssima, né? Porque os processos deles são iguaizinhos ao nosso. Replicados e copiados. E com deficiências, né? E com deficiências, por quê? Exemplo, um dos exemplos. Né? Então, assim, o que acontece? Acho ela fraquíssima. Ela falou que ia destruir, se tornou igual e pior. Por quê? Perdeu isso aqui, né? Ela não tem aperto de mão, ela não tem isso acolhimento. Perdeu isso aqui. Ela não tem olho no olho, ela não tem amparo, ela não tem tom de voz. E Alexandre, parece que isso é romântico demais, essa pessoalidade de saber, de falar da data de aniversário de casamento. Parece que ou saber mais quem é o outro, que o Éder falou, de ouvir, isso é negócio puro. Porque se eu sei que o Alexandre, por exemplo, tem um investimento no ramo de seguros, por exemplo, e de repente atendendo o Éder, eu sei que o Éder tem uma necessidade de seguros. E se eu sei mais de um do outro, eu coloco os dois à mesa e surge negócio. É isso aí. E eu ganho dinheiro com isso. As imobiliárias pecam. Por isso que eu gosto da sua ideia de catavento. Porque ali é um moinho de gerar negócios. Na realidade é o seguinte, a gente fala muito... Tem uns nomes bem bonitos, cara. Eu fico... Cara, imobiliário é um marketplace. Sim, concordo. É um marketplace. Cara, eu vou a gente chama de corretor de imóveis. Eu vou desconstruir o nome de corretor de imóveis e vou dizer assim, agente de soluções. Pronto, perfeito. Um agente de soluções. Cara, independente... Lógico, correlacionado ao mercado imobiliário, várias coisas passam por nós. Quantas delas você aproveita? Sim. Eu não posso oferecer para o meu inquilino um consórcio imobiliário que viabilize ele se tornar um comprador e entra numa outra pétala do funil, do catavento? Claro que pode. Posso. Mas faz. Entendeu? A verdade é essa. Para fazer tem que ter um processo. Sim. Tem que ter processo. Mas aí é que tá. Vai criar E aí a tecnologia aliada. E de repente, a tecnologia virou... Cara, eu sou tecnológico. E dificilmente alguém hoje não é patrimonialista, né? Tá surgindo uma turminha nova aí que fala que vai viver Papo de aluguel furado. e tal, mas Papo furado. Porque vai viver de aluguel? Quem é que vai alugar pra ele? Pois é. Sim. Quem é que vai alugar pra ele? Eu tenho uma filha vai fazer 24 anos. Não quero imóvel, não sei o que. Até ter o primeiro filho. Verdade. Até casar. Papo furado. Tensão superficial. Tensão superficial, não resiste. Olha só que interessante. Agora, a gente precisa dar uma guinada aqui na nossa conversa e ir para um outro rumo. Ela tá maravilhosa nesse ponto, mas eu acho que a gente tem que falar de futuro. Alexandre, como é que você vê Brasília? Você tá aqui, você tem 30 anos vendo essa cidade crescer, né? Você é do Barro Oeste, você viu o Noroeste mato, né, Diego? Você viu uma Águas Claras, sei lá como, uma Samambaia, sei lá como. Como é que foi a relação com essa cidade e como você projeta o futuro? Tanto da construção civil quanto o futuro do mercado imobiliário de uma forma geral. Bom, vamos lá. Primeiro, quero dizer que eu sou apaixonado por Brasília. Brasília é uma cidade, cara, me recebeu, me amparou, tudo que eu fiz na minha vida eu construí em Brasília. É uma cidade, sim, de grandes oportunidades. É uma cidade que se trabalha muito. Não é a ilha da fantasia que o resto do Brasil enxerga. Exatamente. É um lugar onde se trabalha muito e o nível de exigência é muito alto. Eu estava com uma matéria aqui falando que a quantidade de pessoas que tem nível superior, Brasília é disparado. O dobro, acho que o dobro, mais que o dobro, tá, do nível dos outros estados. Do melhor estado, que se não me engano é São Paulo. Tá? Então, assim, o nosso nível de exigência é muito alto. Agora... só um parênteses. E também tá ligado o índice de divórcio também, que é alto também, porque a gente também tem pouca paciência, porque... Como todo mundo aqui é meio forasteiro, na realidade a gente está aí vivendo a primeira geração nas cadeiras de decisão, então agora, né, não são os candangos, são os brasilienses,
estão agora ocupando as cadeiras de direção pela primeira primeira geração. Primeira geração. Entendeu? Então, na realidade, isso é muito legal. Tá? Eu vi Vicente Pires na época que era a chácara, que era o cinturão verde que alimentava a cidade, o hortifruti granjeiro ali para a Ceasa e alimentava, era projetado para isso e virou uma outra cidade. Águas Claras eu lembro porque na Combral mesmo era uma cidade das cooperativas e se transformou em outra coisa. Sim. Tá? Você falou aqui Samambaia isso aqui era um poeirão danado, não era uma cidade, era uma nuvem de poeira. É isso mesmo. Entendeu? Eu lembro direitinho disso. Enfim, atolei da Avenida Central do Sudoeste, né? Noroeste é uma surpresa, né? Estamos aí discutindo agora lá o Parque Burle Marx para ver se transforma, se a cidade abraça o Burle Marx, assim como abraçou o Parque da Cidade, né? Que é o antigo Piton Farias, né? Piton Farias. Então, assim, a gente tem uma dinâmica da cidade muito interessante, mas é apaixonante. Brasília, com todas as suas burocracias, tá? Pelo tombamento. Temos grandes vantagens do tombamento. Eu não sou contra o tombamento, tá? Mas, assim, é um desafio você empreender no mercado imobiliário de Brasília. É uma dificuldade gigante. Urbanisticamente é muito bonito. Arquitetonicamente é engessado. A gente estava falando aqui sobre novas fachadas, novos trabalhos, novas entregas, mas é muito difícil criar onde a maior imobiliária é o Estado, que é a Terracap, trabalhando com engenharia reversa. Tá? O que é engenharia reversa, para quem está ouvindo aqui? Engenharia reversa é o seguinte, vamos lá, quando você vai colocar um lote à venda, o que você faz normalmente? Você faz uma pesquisa normal ali, de quais são os meus iguais para eu poder oferecer. Quando a engenharia reversa é o seguinte, o que eu posso construir aqui? Então vamos lá, quanto é que é o custo de construção, eu vou definir o preço do lote. Ele para levantar 5 andares aqui. 5 andares ele vai ganhar tanto, eu quero tanto. Isso que eu acho meio justo a Terracap. Entendeu? Então, fazendo aspas disso, Alexandre, é um desafio mesmo muito grande para Brasília. Só algo similar. No Tocantins teve a Codetins, que já acabou. O Tocantins já liquidou boa parte do seu patrimônio. Como Brasília não tem atrativos industriais e tal, penso que o Juscelino promoveu o desenvolvimento de Brasília. Olha a força do mercado imobiliário. O ouro de Brasília é a terra. É o land bank do Estado. Isso é errado, porque a economia poderia tracionar por outros caminhos. Mas ela é limitada. Sim, porque ela acaba. É limitada. E o que está acontecendo? Vamos lá. Brasília tem muita terra? Ainda tem muita terra, sim. Enfim, dá para ser. Mas a gente está projetando, 100 anos quase. O que acontece? Na próxima geração, nós tínhamos um privilégio de ser uma cidade de serviço público. Sim. Em que o servidor público que veio para Brasília, vindo do Rio de Janeiro, ele recebeu uma alta premiação para vir para cá. O Juscelino fez isso. Tá? O que acontece? Ele se aposentava de forma integral. Isso acabou. Verdade. Ou seja, essa massa de dinheiro começa a minguar. Qual é o serviço que vai substituir essa falta de dinheiro? Empreendedorismo. Empreendedorismo. De que setor? Tecnologia, financeiro, agrícola. Nós não temos área para ser agrícola, um potencial agrícola gigante para sustentar a cidade. Vamos lá. Aqui a indústria é não poluente. Vamos lá. O maior polo agrícola do Brasil, onde moram os agricultores. Goiânia. Geralmente ele não tem fazenda ali perto de Goiânia, ou que está no Goiás, no estado de Goiás. Mas mora lá. Geralmente ele tem no Pará, né? Sim. Ele tem no Maranhão. Então, ele vai lá com o aviãozinho, sexta-feira você chega em Goiânia, tem um monte de aviãozinho pousando. Um monte. Então, o polo agrícola, ele extrapola a fronteira do estado. Ok. Então, Brasília, o que vai substituir? Lembra que a gente tinha a cidade digital? A cidade digital está jogada lá. Qual é a próxima fonte de renda que nós vamos ter? Quando é que nós vamos deixar de ser dependentes do serviço público, renda? Eu não estou falando mal do servidor público. Não, exato. Entenda, eu estou falando aqui como polo de indústria. Nosso polo de indústria hoje ele é o serviço público. É a Brasília do futuro, respondendo a minha pergunta. Exato. E aí... Daqui a 30 anos, o que será? Nós estamos vendo, primeiro, a necessidade de uma diminuição do Estado. Sim. Concordam comigo? E o que é inevitável, independente de corrente política. Independente de corrente política. Tá? Você tem em alguns pontos uma valorização do funcionário público, em outra você tem um achatamento da renda do serviço público. Isso afeta diretamente o nosso consumidor.
Em compensação, nós temos uma limitação construtiva baseada no, Tem uma pergunta para te fazer. no padrão, Vou guardar. tá? Que mostra hoje a gente vendendo aqui a R$15 mil ali no Noroeste Você e tá você respondendo. lançando em Águas Claras, A 12. com verticalização absurda comparado ao plano, a 12. Tá tudo errado, amigo. Insustentável. E o público daqui? Brasília, só para concluir, só para fazer um comparativo histórico, Brasília no plano piloto sempre foi comparada à zona sul do Rio de Janeiro, a zona cara de São Paulo. Se a gente for pegar por este histórico, o plano piloto tinha que estar valendo R$20 mil metro quadrado. No mínimo. No mínimo. Hoje a gente é mais barato que Nova Lima. Exatamente. Muito mais barato que Nova Lima. Mas aí, vamos lá. Mas qual é o setor? Bom, aí é uma questão de o seguinte, não é nem uma questão de governo. O que falta, não só no Distrito Federal, e eu gosto da atuação do atual governador, nada politicamente, tá? É questão só de gostar da minha visão. De como que ele está tratando a cidade? Exatamente. Como que ele está tratando a cidade? E do governo federal, a gente tem uma falta de visão de Estado. A gente não planeja para 30 anos. A gente não planeja para 50 anos. Quem planeja algo do tamanho do Brasil, do tamanho do Distrito Federal, tem que planejar em 50 anos. Ela deixa de ser política e começa a ser bem comum. Ou seja, não é uma questão, você volta na esquerda ou volta na direita. Não, nós temos aqui uma coisa comum, que é o bem da população. É uma questão clara de política de Estado. A gente pega agora os Estados Unidos. Eles são amigos de Israel, ponto. Independente se é Biden ou se é Trump presidente, eles são amigos de Israel. Isso é uma política de Estado. Eles têm claramente quem é amigo. Alinhamento. Eles têm um alinhamento com isso. E isso falta muito no Mesmo Brasil. que internamente tenha divergência. Mesmo que internamente tenha divergências, ponto, né? Teve um fato interessante. Eu peguei um Uber ontem com uma moça e ela veio de Goiânia para cá, né? Ela aluga o carro e tudo. E ela falou assim, aí eu falei, poxa, mas Goiânia tem mais dinheiro que Brasília, isso é notório, lá tem mais dinheiro. Ela falou assim, lá tem mais dinheiro, Cleito, concentrado nas pessoas do agro. Nos extremos, industriais. Só que aqui em Brasília, se eu abro um salão em Goiânia e abro um salão em Brasília, eu tenho mais mulheres fazendo unha aqui em Brasília, em vários salões, seja em Samambaia, Plano Piloto, Ceilândia, Águas Lindas, do que lá em Goiânia. Lá, porque aqui as pessoas têm uma cultura de consumir serviço mais do que lá. Lá as pessoas ainda estão naquela onda de botar a filha para fazer a unha em casa, fazer escova em casa. Mais do que aqui isso. Eles consumem mais serviço. Mais do que isso. Apesar de ter menos dinheiro mais que lá. Que nós temos uma classe média muito forte. Sim. É isso aí. Nós não temos super ricos. Temos alguns super ricos? Temos. Que o hub dele não necessariamente é aqui. Tá? Mas vamos lá. Nós temos uma classe média forte. Mas você está me dizendo... Nosso colchão de classe média é maior proporcionalmente do que qualquer estado do país. E tem mais, maior proporcionalmente do que na América Latina. Sim. Tanto que nós temos a renda per capita maior da América Latina. Então entenda, isso nos dá uma força. Nós não temos super ricos, mas nós temos uma sociedade com alto poder inquisitivo, né, de crítico, alto poder crítico, com alto poder de renda. Alto poder de renda dentro de uma classe média. Eu não estou falando o hiperluxo. Sim. Se você pensar bem, a gente fala do Lago Sul. Mas compara o Lago Sul com São Paulo, então. Do rico. Sim. Rico, né? Rico. É barato. Itaim Bibi, R$80 mil o metro. E aí você pega, por exemplo... Concorda comigo? Então, assim, nós temos uma vantagem. Tem uma classe média forte. Só que a gente está perdendo essa classe média forte, Só gente. que se ela está aqui... Nós estamos achatando ela. Ela está achatando ela. Tem outras... Entendeu? E aí é o seguinte, o rico de Brasília, ele está ficando muito mais rico e a camada pobre está crescendo. Ou seja, nós estamos caindo na vala comum, o que era o nosso maior poder. Alexandre, foi de uma conversa com você, nós lançamos, pelas minhas obrigações institucionais, nós fizemos a agenda legislativa e a frente parlamentar do mercado imobiliário. Conversando com você, e por isso que eu gosto de ouvir as pessoas, esse pensamento de eu sou advogado de servidor público, eu vivo isso, sou advogado da Associação dos Servidores da Agricultura. Em média, um analista da agricultura ganhava há 8 anos, ele ganhava 14, 15 salários mínimos, ou ele ganha 8. Então tem um achatamento de renda real. E acontece com a aposentadoria, porque ele não vai mais com o valor cheio. Isso ficou martelando na minha cabeça. Então eu acredito que Brasília vai ter que ser reinventada
para a geração de riqueza fora do serviço público. O serviço público vai ser complementar. Isso é inegável. Todo mundo que tem consciência sabe, e por isso nós fizemos a Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário, para que o mercado imobiliário, porque eu não enxergo outro protagonista para o desenvolvimento que não seja o agente de negócio, que é o corretor de imóveis. Porque a gente conhece cada rincão desse Distrito Federal. A gente sabe o que é valor aqui. Eu sei dizer se aqui deve ser uma farmácia ou se deve ser um boteco. Então, o mercado imobiliário precisa servir Brasília e precisa ter voz, precisa dizer, ó, vamos desenvolver aqui. Eu tenho essa preocupação, como quem ama Brasília. Eu acho que realmente não dá mais para viver do serviço público, não dá mais para depender, porque existe uma subdependência do serviço público. Então, quando você fala de tecnologia, a gente pode não ser um hub do agro, mas a gente pode ser, por exemplo, uma bolsa de grãos. Os negócios imobiliários do agronegócio não acontece onde planta, acontece em São Paulo. Mas existe bolsa de grãos aqui em Brasília. Mas não na proporção que se deve ter, Cleito. Por exemplo, o mercado internacional, e essa é uma preocupação que eu tenho com Brasília, o mercado internacional investe pouco ou quase nada no Distrito Federal e nós temos todas as embaixadas. Nós somos a única capital do Brasil que tem voos para todas as capitais e cidades relevantes. O único lugar. Mesmo, não obstante essa realidade, a gente não está no calendário de eventos nacional ou internacional da América do Sul. Nós tivemos aqui o Coldplay, ele foi em todos os lugares, e o Brasiliense saiu daqui, pagou caro, pagou hotel, pagaria o ingresso muito mais caro aqui e não teve aqui. Então a gente tem que estar na rota de eventos internacionais, não só nacionais. Nós somos o coração da América Latina. Analisa friamente, nós estamos no epicentro da América Latina, com o melhor aeroporto da América Latina. Eu vou te dizer uma coisa. Você já percebeu que a gente vem falando que o Brasil é o motor agrícola do mundo? Quem é o motor agrícola do Brasil? É o Centro-Oeste. Sim. E nós estamos no epicentro dele. E por que a gente está de fora? Falta intencionalidade, política pública pensada. Está faltando de planejamento de Estado para transformarmos esse valor para cá. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar todo o agricultor que está lá em Goiânia e trazer ele para cá. Não é isso, gente. Mas nós temos que pensar o Estado e nosso mercado, que isso atinge o nosso mercado, que é o nosso consumidor futuro. Uhum. Quem que vai nos consumir? Agora, eu atendi um casal que intencionalmente do agro veio para Brasília por conta de educação. Outro exemplo. Médico. As nossas escolas aqui, as nossas escolas têm um alto padrão educacional que tem atraído. Fala, olha, eu tenho que vir para cá. Então, ele vai, o jatinho dele sai daqui de Brasília, ele vai até mas os filhos estão estudando bem. E também, vamos combinar que é uma cidade muito tranquila de se viver. A minha sensação de segurança em Brasília é superior aos outros estados que eu vou. E você quer ver uma Deixa coisa? Eu te falar, hoje, do jeito que tá, assim, eu tenho viajado um pouquinho mais, minha filha está morando no exterior, assim, Brasília tem uma qualidade de segurança superior a muito país europeu. Europeu, exatamente. Eu não me senti muito seguro em Paris, não me senti muito seguro. O êxito que você tem, a França, por exemplo, está recebendo muito. Nova York, a pessoa consumindo droga o tempo todo na rua, metrô terrível. Entendeu? Antes da pandemia, antes da pandemia eu tive em Nova York e me senti seguro lá. Mas agora. Assim, Nova York, por exemplo, durante o dia, ok. Los Angeles. Agora Los Angeles ano passado. Você pensa o seguinte, durante a noite Nova York esse talvez seja o maior caos, né, Los Angeles, né? Los Angeles tá o caos, cara. Minha filha queria estudar lá, eu... Falou, não, né? Lá não. Agora, pensando a nível de mundo, Brasília talvez seja dos países relevantes, talvez não, seguramente é a capital mais jovem. Sim. Então a gente, às vezes, exige muito de Brasília. Nós temos 64 anos. Ou seja, mas Nova Lima virou uma potência imobiliária. Quantos anos tem Belo Horizonte? Mas São Paulo, a gente está falando de 10% da idade de São Paulo. Então, por que eu acredito tanto no mercado imobiliário de Brasília e no Centro-Oeste? Primeiro porque, assim, o Centro-Oeste começou a florescer para o Brasil há pouquíssimo tempo. Da década de 60 para frente. A gente começou a olhar com mais seriedade para o Centro-Oeste há pouco tempo, botando dinheiro, porque tinha a ideia desde o Império de interiorizar o Brasil e o desenvolvimento do interior. Tinha o Ministério do Interior, no período dos militares, você tinha o Ministério do Interior. E o INCRA teve um papel também. E aí você agora está consolidando. Não obstante a todas essas dificuldades, nós somos a terceira maior população do Brasil.
Então eu acredito muito fortemente no mercado de Brasília, eu acredito que a gente vai falar em 20, 25 anos da grande Brasília, eu não tenho dúvida disso. Agora tem que ser planejado, porque pode ser a grande Brasília como potência, ou pode ser a grande Brasília como o Novo México, com alguns problemas sociais e de valor. E como a gente já vai indo Cidade do México, como a gente já vai indo para o fechamento, né? Infelizmente, porque o papo está maravilhoso, fica uma outra parte da pergunta, que como que você imagina o mercado o imobiliário? Você imaginou Brasília, né? E isso. Mas esse mercado nosso, como que ele vai se modernizar? Como que ele vai se atualizar? Bom, a função do corretor, vou falar do corretor. Isso, tá? exato, Vou falar do exato. corretor. A dinâmica do corretor, ela já vem mudando. O range, a distância que um corretor abrangia em termos de atendimento em Brasília era diferente de qualquer lugar do país, que sai do mundo. Tá? Porque em São Paulo você atende 1, 2 bairros. Sim. Né? Você vai de Sobradinho. Teu braço aqui, você vai de Sobradinho a Lusiânia. Exatamente. Atender, entendeu? Então isso vai No mesmo acabar. Isso vai acabar. Eu acredito nisso. O nicho, o corretor de bairro, a imobiliária boutique local, onde tem um envolvimento comunitário muito forte, uma identificação com aquela comunidade, esse vai subir cada vez mais. Eu tenho um grande amigo, o Kleber Sobrinho, lá em Porto Alegre, tá? Que ele é o rei do centro histórico. E ele começou assim, hoje ele está fazendo retrofit de prédios, de apartamentos antigos e tal, e é uma referência de envolvimento com a comunidade. E a comunidade ficou fã dele. Exatamente, ele tá mudando por quê? o ecossistema. Porque ela abraça, ela se sente, né, valorizada, acolhida, enfim, tem um envolvimento verdadeiro. Tá? Então, a gente vai começar a perceber isso. Porque hoje, sim, a tua imobiliária tá lá na Asa Norte, você aluga apartamento em Águas Claras? Cara, como é que essa dinâmica mudou, amigo? Pega IPTG. 5 horas da tarde. Eu atendi clientes saindo do Sudoeste vindo para Águas Claras. Mas são clientes que não moravam em Brasília. Sim. São clientes que têm experiências morando no Rio de Janeiro. É diferente. O público que eu tenho atendido em Águas Claras são de fora mesmo de Eu Brasília. estava agora trazendo um amigo, o Capanema, Rodrigo Capanema, aqui numa reunião aqui em Taguatinga, tá? E ele falou, pô, Alexandre, o trânsito aqui é fácil. Eu falei, é tão fácil que aqui 5 minutos é engarrafamento. É verdade. Entendeu? Então, ficou 5 minutos parado, é engarrafamento, já você vai falar 1 mês desse engarrafamento. Não vou falar não, mas está engarrafado, plano piloto. Mas você está com muitas obras, mas eu penso igual a você nesse quesito. Eu sempre acredito no ultra especialista, não só pela conformação geográfica da cidade, mas porque, voltando ao que a gente conversou, hoje o cliente não quer informação, ele quer curadoria da informação. Sim, então o ultra especialista isso que você consegue falou. fazer isso. A pessoa que trabalha com muita abrangência, ninguém domina tudo ao mesmo tempo. Não adianta. Você vai enxergar valor, falar, dessa região da Asa Norte, você é muito bem posicionado. Aliás, uma das melhores imobiliárias posicionadas na Asa Norte. Você sabe tudo sobre a Asa Norte. Você está fisicamente lá. Qualquer corretor seu chega em 5 minutos em qualquer imóvel na Asa Norte, na região norte. Então é inteligente da sua parte, né, investir e ter mais intencionalidade lá. E não com quantidade, com qualidade. Que é outro fetiche do mercado de Brasília. Eu quero ter um VGV gigante. Quanto que está representando em números? Porque corretor ganha dinheiro realizado, não ofertado. Exatamente. Eu costumo brincar que a gente tem a ditadura do VGV. Explica um pouquinho isso aí, pra gente encerrar. Eu sei que é de construtora, né? Gostou, né? Eu gostei. Gostou, né? É porque na realidade é o seguinte, a gente está sempre perseguindo um número de VGV e a gente esquece qual é a rentabilidade sobre isso. Uhum. O que você realmente está ganhando em vender 100 milhões? Isso. Gastei 99. Então você ganhou pouco. Isso. Te falou todo o transtorno até chegar ali, né? Claro. Então é o seguinte, eu estava brincando, vendi 100 milhões. Beleza, então, pelo cálculo médio, no mercado você ganhou 5 milhões. Não, peraí. Não foi 5 milhões, não. Como assim? 500 Como mil, assim? Não, peraí, não. É porque parte dessa comissão foi negócio compartilhado. Entendi. Então tá bom, beleza. Então diminuiu. Não, e parte dessa comissão não foi 5%. Entendi. Então vai diminuir de novo. Entendeu? Legal. Mas pra isso eu gastei 100 mil reais aqui de publicidade. Entendi. Então tá, vem cá, você tá devendo quanto? É isso aí. É melhor você ter, por exemplo, 6 imóveis a 5% do que 20 a 3%. Porque você vai atender esses 8 com mais
E esse cliente essa volta, atividade. né? Volta. Ou eu vejo, quero complementar a sua resposta e respondendo você, Éder. O que eu vejo hoje o profissional, minha visão? A minha visão, o profissional de corretor hoje, ele é um misto daquilo que o Diego sempre fala, né? Você tem que amar gente, você está falando com gente, você precisa trabalhar isso. Por quê? Porque o mundo já está muito virtual. Mas no contraponto, eu também acredito que eu, profissional, eu preciso me digitalizar. Eu preciso estar nas redes sociais. Não importa a forma que você esteja lá. Isso vai te trazer rentabilidade. Não existe pode agradar um, pode desagradar outro. Assim não como... existe excludente. Isso. Então, ele precisa estar digital. Ele, o profissional, resolvendo, dando dicas, ajudando, promovendo informação relevante para auxiliar as pessoas que estão... Elas não estão mais olhando para as outras pessoas, né? O Diego falou, Cleide, sai um pouco do computador e vamos olhar aqui para a nossa mesa. As pessoas estão mais olhando para a tela hoje. Então, se as pessoas estão olhando para a tela, que você seja o canal de informação para elas. Deixa eu contrapor, entendeu? posso? Pode, claro, por favor. botar pimenta? O objetivo é esse. Vou botar pimenta nesse troço. Vamos lá, olha só. Uma das coisas que surpreende nossos clientes. Todo corretor da minha equipe, quando vai fazer uma visita, ele entrega um kit para o visitante. Vou mostrar para você depois. Tá? O guia do comprador. É um manual, tá? Onde ele ensina o processo de compra. Do planejamento da compra, do planejamento da visita, do planejamento do financiamento. E é físico. Do planejamento físico. Não é digital, papel. Papel, tangível. O papel. Sente Lembra até o cheiro do papel. Lembra que o Steve Jobs pensou na textura da caixa do iPhone? A gente pegou um papel que tem um aveludado. Eu tenho o prazer de ter os guias um aveludado, ele é gostoso de pegar, a imagem é alegre, a imagem. Porque não precisa ser uma coisa escura, pesada, porque o mercado imobiliário é burocrático. Não. Pode ser uma linguagem fácil de ser lida, entendeu? E quando você entrega aquilo para o cliente, pô, mas eu nem comprei, já estou ganhando. Agreguei valor. Exatamente isso. Agreguei valor. Então entenda, digital sim, tecnologia sim, mas nunca perca a pessoalidade e o contato com o teu cliente. Pessoa. Gostar de gente. Poxa, eu podia ficar aqui isso horas aí. e horas conversando. Assim, eu já Tem que ter outro programa. Eu tenho mais umas 10 perguntas para te fazer, mas a gente guarda para um próximo. A próxima vem com garrafa de uísque. Beleza, eu vou separar. Olha, e assim, ele me falou um negócio. Ele falou o seguinte: não tomo mais cerveja. eu trabalho muito porque eu gosto de uísque. E não é qualquer uísque. O uísque é caro. É de Macallan pra cima? Eu gosto. Cara, eu não. Você sabe que é interessante que a minha geração. Eu sou o mais velho da mesa aqui, mas assim, a gente só falava em Johnny Walker, né? Isso que era Johnny Walker, né? Eu comecei a explorar outras vertentes, Irish Whisky, aí tem o Macallan, você tem, né, outras... tem uns bons. Delworts, tem uns Bucanas, Bucanas é bom, 12 anos cara, tem muita coisa boa. Cara, vamos falar de um whisky gostoso de tomar? Vou te dizer, Old Parr. Old Parr, amo. Old Parr é gostosinho, cara, você quase toma no café da manhã. Assim, eu sou assim, eu como não bebo, né? Então eu fico com os amigos assim, mas eu me comprometo a ficar bêbado junto. Quando o negócio começa, eu vou fico te dizer, eu estou falando aqui muito de bebida, mas na realidade eu bebo pouco, eu faço esporte 6 vezes por semana. E vou te dizer uma coisa. Mas sabe o que acontece? Eu acho que a gente criminalizou as bebidas. Sim, como sendo uma coisa... Eu costumo dizer o seguinte, eu sou de uma época que fumar Marlboro era bonito e maconha era feio, o negócio invertido. Entendeu? E o álcool, assim, é uma coisa que sociabiliza, eu respeito total quem não bebe, muitas vezes eu fico muito tempo sem beber, eu tenho um problema de estômago, mas é legal, sabe por quê? Ele te abre o sorriso, ele te abre, sabe? É que nem o chimarrão pro gaúcho. É isso aí. Você sabe que nem o chimarrão pro gaúcho. É isso aí. Cara, ele te transforma, ele, sabe? Você se solta, você tira as amarras, tira as fantasias, tira as máscaras,
né? E vai se entregando e vai aparecendo coisa boa. Talvez aí tenha surgido o catavento. Não fosse as nossas complexidades humanas, talvez nós não precisássemos disso, né? Mas eu acho que é isso. Eu até brinco, no contexto religioso, eu falo, as igrejas tinham que começar a parecer um pouquinho mais com o bar. Não é heresia do bar, com a essência do bar, mas é se preocupar em se relacionar. Jesus estava certo, os melhores insights dele era na mesa tomando vinho e vai lá da 10ª garrafa. Conversando e Ele devia estar doidão lá e falando, pai. A maioria dos nossos insights de Jesus. A maioria dos nossos gênios na história, eles esbarraram com as grandes ideias dessa forma. Dessa forma. Sim. Agora, gente, Que programa, hein? que programa. legal, legal. E assim, como eu disse inicialmente aqui, vamos olhar já para nossa câmera aqui de despedida. Cada história, cada programa é um aprendizado, é um bom Sem bate-papo. E você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, você pôde hoje ver novas visões, novas vertentes, novos ensinamentos, e a gente sai daqui preenchido. Eu acho que esse é o sentimento. E olha, Alexandre hoje falou uma coisa aqui que a gente fala o tempo todo. Eu, Cleito e Diego. Acolhimento. Acolhimento. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que levar. Eu acho que essa é a palavra mais moderna hoje no mercado imobiliário. Se você que é do mercado imobiliário, você não está pensando nisso, olha, reveja seus conceitos. Não é isso? Eu vou deixar para você a palavra final e a gente depois se despede. Eu acho que que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, seja consumidor ou seja corretor de imóveis, é o seguinte: busque o conhecimento, busque aprender, busque olhar o outro de uma outra forma. A gente está se olhando de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, pasteurizada. A sociedade está pasteurizada, ela ficou rotulada. E um bom corretor, um bom profissional, ele merece ser escutado, aprofundado, lógico, com a responsabilidade de estar sempre, constantemente se renovando. E a pessoa acha você e acha a tua empresa como? Bom, vamos lá. Falar de mim é difícil, né, cara? Bom, o meu Instagram, posso falar? É isso, essa a pergunta. Então, @Alexandre Langer, Langer, é Langer, tá? Langer. É alemão. Tá vendo? Ele perguntou a origem, tá? O Knupfer. A minha empresa é a Êxito Netmóveis, onde eu trabalho, tá? É www.exito.com.br. Enfim, quem quiser, chama lá, tô aberto, vamos conversar, vai lá tomar um cafezinho. Eu recebo muitos colegas do mercado, troco informações, mostro o processo, vamos lá. E eu acho que fazer crescer o mercado é justamente isso, é compartilhar a informação, porque de lá, cada pessoa que vai lá eu aprendo mais, me desafia mais a inovar mais. Espetacular, isso aí. Eu faço um desafio, realmente vá lá, eu tive uma manhã inteira lá, foi uma imersão, a aula, saí foi uma mentoria, uma mentoria incrível. E o Alexandre, eu já falei, devia falar mais ao mercado. Ele tem um predicado, foi ele que trouxe. Ele fundou as duas redes aqui em Brasília, tá? Tanto a Netmóvel como a Rede Brasília. Depois a gente pode falar sobre isso. Ele trouxe isso para Brasília. É um tema para um programa. E eu acho que vale a pena falar sobre as redes, de repente a gente fazer uma rodada sobre isso. Mas, Alexandre, eu quero te agradecer penhoradamente. Digo que você tem que falar mais ao mercado de Brasília, porque a gente precisa desses processos, porque são os processos que vão te fazer de um colaborador entrante a sócio e proprietário de uma imobiliária que você entrou como colaborador. Sua despedida aí, meu amigo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Eu senti uma energia muito boa quando você fala com os seus pensamentos. Fala do coração, né? Você fala muito, com muita sinceridade. Isso é muito bom. Eu acho que foi isso. Uma das coisas que fortaleceu sua empresa foi a sua pessoa. Obrigado. Dentro daquilo que você prega, daquilo que você fala. E é um exemplo para todos nós. É um exemplo para mim. Todas as pessoas que chegam aqui, a gente tem essa percepção, a gente vê que a essência que fez essa pessoa ter o sucesso que ela teve no mercado foi basicamente ela ser quem ela é, da forma que ela é.
Então é humildade, junto com conhecimento, junto com sinceridade, né? Então parabéns aí à sua empresa e a gente quer agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês também, quero agradecer, você falou aí, né, da minha presença e tal, mas se eu posso estar aqui é porque eu tenho uma equipe que me dá todo o suporte, eu tenho uma equipe tanto de locação quanto de venda, que são maravilhosos, que me deixam ficar chato com eles, exatamente, que me desafiam, que a gente briga, que a gente se ama e tá lá e tá crescendo e transformando, é isso que é por aí. Eu acho que para quem é líder, para quem é empresário, tem essa responsabilidade e tem que ter a gratidão de olhar para sua equipe e agradecer a construção. Bacana. Amigos, até o próximo programa. Abraço. Obrigado. Muito feliz. Obrigado, By9. Obrigado, audiência. Obrigado, grande abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.